Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais um Falando de Tudo com... Meu amigo Jansen Leiros. Grande Lincoln Lira. O que você fez no cabelinho, meu filho? Cara, eu dei uma cortada aqui, né? Aí deu uma... Você mesmo? Foi minha esposa. Ah, porque eu mesmo corto meu cabelo, mas eu passo a máquina, né? Não, foi ela que fez aqui. Mas aí, hoje ele tá meio ressecado assim, mas vai melhorar. Tudo bem? Tudo bem, Como é que foi a graças a Deus. semana? Foi bem, graças a Deus. Quer Eu vi dizer, que sua semana passada foi agitada. na verdade, é um pouco diferente da nossa abordagem aqui, mas eu tive uma semana um pouco conturbada, né? Porque Hum. aconteceu um fato um pouco triste, né? Que uma fatalidade, assim, uma pessoa que eu conhecia se suicidou. Então, Puxa isso, vida. isso é muito punk, assim, pra gente que se envolve com um acompanhamento de pessoas, né? Uhum. Se deparar com a realidade de alguém, perder a vida, não querer mais viver, né? De alguma É muito forma, triste. antecipar essa questão da morte, assim, é muito, muito forte, muito impactante. E eu te confesso que eu nunca passei por isso, né? Então realmente foi bem triste, assim. A sensação é horrível, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Muito triste. Que pena que Deus console aí o coração da família e É, dos amigos que estão enlutados. Agora, a semana nossa política, estou falando da semana que começa agora, né? Porque já começou quente, né? Com o que aconteceu no final de semana. sim, Porque Gilmar Mendes foi falar que o exército está conivente, está participando de um genocídio, o negócio ficou feio lá em Brasília. O é, ministro da Defesa já soltou nota, repudiando veementemente o comentário do ministro Gilmar Mendes, e o negócio ficou meio constrangedor, né? Gilmar tinha soltado uma nota dizendo que não ia fazer comentário. Não sei se nas últimas horas ele chegou a fazer algum comentário, não cheguei a acompanhar agora nas últimas horas, mas acho que isso gerou um constrangimento bem grande, né? é. Assim, existe alguma coisa assim que talvez a gente não saiba, com relação a esse grupo de militares que está lá bem perto ao executivo, né, em relação ao presidente Bolsonaro, Uhum. porque parece que de volta e meia eles são provocados num nível do qual parece que eles não correspondem àquilo que eram as expectativas talvez anteriores, ou no nível da expectativa dos governos militares, da ditadura militar. Mas você Eu acho, diz expectativa dos provocadores ou de eu quem acho que pede por... todas as partes, eu acho que Ah, de todas as partes. Eu acho que os provocadores eles querem algum tipo de motivo para falar, ó, isso aí é volta do AI-5, uhum. alguma coisa nesse sentido. E eu acho que também internamente tem alguma coisa, porque eu acho, não sei se eu comentei aqui com você, é muito estranho alguns posicionamentos ou alguns tipos de o lado que se fica na retaguarda quando historicamente os militares não tinham esse tipo de postura. Então é muito esquisito essa manobra política envolvendo os militares. Por um lado, é muito nítido que o Bolsonaro ele tem os militares assim como se fosse uma blindagem. Ao mesmo tempo, parece que essa blindagem ela não é tipo mais G20, né? Tipo, tem blindagem G10, G8 para botar no carro, né? Sim. Parece que ela virou G2. Alguma coisa nesse sentido, porque não faz muita diferença, sabe? Fica muito nítido naquela declaração dele naquela reunião que foi filmada, quando ele fala assim, a Polícia Federal não me dá informação.
o grupo de inteligência que eu tenho aqui militar também não é aparelhado no nível de me dar informação. As melhores informações que eu tenho são particulares. Aquilo ali tem essa declaração. Eu esqueci a sigla do CNI, não é... Como é que chama a sigla de inteligência dos militares? Ah, agora eu esqueci também. Eu não sei, QI, GNI... ABIN, é. Então, ele ali, ele mostra essa dificuldade de compreensão desse posicionamento político, né, do grupo dos militares. GSI, ao meu amigo reverendo... dos militares. Obrigado, Alex, por ajudar. Já que você parou para falar do Alex, quero agradecer a Mônica Lima, que está nos acompanhando, a minha amiga Elizabeth Souza também está aí com a gente, e vamos seguindo. Não é CNI, SNI. Não, SNI era antigamente. Antigamente, né? SNI era outra história. SNI, Mas, assim, eu sinto que há um desacordo dessa condição que os militares mantêm uma posição ali. Há um desacordo internamente e externamente fica sempre uma expectativa. Aí eu acho que isso é uma provocação do Gilmar em relação a todas as borboliços que vem acontecendo em relação ao Poder Judiciário na figura do Superior Tribunal Federal e ao Poder Executivo na figura do Jair Bolsonaro. Eu também vejo isso como uma provocação de fato novo, porque com o presidente mais recluso, ele está dando menos matéria para se fazer algum tipo de reclamação de que houve ataque à democracia, de que isso, aquilo, outro. Como não acontece nada, porque ele deu uma reduzida na exposição. Você falava semana passada de uma forma muito interessante, quanto menos ele fala, menos confusão ele arruma, né? Pois é, exatamente. Como ele está recluso, alguém tem que gerar confusão por ele. Então vamos criar confusão. Então deram uma canelada agora nos militares, para ver se eles reagem. Né? Hoje o Gilmar Mendes ministro, tem uma certa... como é que se dá o nome? A prerrogativa que ele tem, mas não é prerrogativa que eu queria dizer, não. Estou ficando gaga. Mas aí, como ele tem imunidade. Como ele tem uma certa imunidade, o ministro dá um chute na canela. Ninguém pode poder dar um tapa nele de volta, né? Ele dá um chute na canela e vamos ver o que vai dar. Então, me parece mais uma provocação, quando está tudo bem, para dar uma levantada na poeira e voltar a ter burburinho e voltar a ter problema. Não vai dar em nada, lógico, porque ele fala um troço, o cara se defende, está num patamar de cachorro grande que quando late um, late o outro, nada acontece, né? Sem problema nenhum. Mas é o fogo que se ateou no parquinho do Congresso. Bem assim, eu tenho sentido na República, de uma forma geral, nessa República democrática que a gente vive, eu sinto que tem alguns assuntos que ficam muito na falácia, né? Fica muito numa guerra de mídia, numa guerra de discursos, numa guerra de provocações, mas não tem fundamentação assim de conduzir a um impeachment, conduzir a uma caída de ministro. Eu acho que é feita uma tentativa. Aí se der, tudo bem. Mas eu acho que é muito no campo da... Sabe? Balão de ensaio. Isso. Balão de ensaio. Se faz muito isso em política. Você levanta um assunto, vê se ele pega, se ele pegar, você dá força. Então pegou, você recolhe, segue o barco, ninguém sabe, ninguém viu. É dessa forma que a coisa vai acontecendo. Isso já vem de muitos anos, não é nenhuma novidade. Mas só que à medida que os interesses se arrefecem, né, eles se tornam mais importantes, vai subindo o nível do carro de quem se mete neles, né? Para ver se a coisa acontece. E também eu vejo que esses balões de ensaio, assim, eles... Eu não sei fazer esse comparativo, mas eu acredito, né? É uma reflexão que a gente está fazendo aqui sempre, né? Eu creio que esses balões de ensaio, eles são num volume maior do que o normal em outras repúblicas. É isso que sim, com certeza. Não, com certeza, não tem a menor dúvida. Esse tipo de balão de ensaio, eu acho que ele tem a ver com a questão do Estado democrático.
Mas, ao mesmo tempo, o nível de credibilidade dessas instituições lá fora, o cara não se daria à exposição de fazer um lance desse se não fosse mais verídico, ou se não tivesse fogo nessa fumaça, sabe? Mas aqui, parece que a nossa república ela tem uma intensidade, uma quantidade muito grande desses balões de ensaio, e a imprensa valoriza e faz suas pautas em função desses balões de ensaio. Até porque ela vive disso, né? É. Até porque ela vive disso. Aí o camarada cospe no chão, aí o outro chega pro cara e fala, ó, o cara xingou tua mãe. O que você tem a dizer? Aí o cara ó, xingou a mãe dele também. Aí depois o cara volta no outro, ó, o cara, você xingou a mãe dele, ele xingou a tua mãe, agora você vai dizer o quê? Aí o cara vai pro xinga o pai também, aí o negócio vai começando a crescer. Sim. Eles vivem da promoção desses factoides, no caso, factoides políticos, nesse balão de ensaio, para botar fogo no parque e vender notícia, né? Ainda que não exista mais a necessidade de vender jornal, quantidade, você está na mídia, você ganha audiência, e com audiência você vende o horário comercial, que esse é o interesse de todo mundo, né? Assim, e assim, eu acho que teriam outras pautas muito mais importantes para o Gilmar estar preocupado em falar, entendeu? Várias, até porque todos eles precisam conduzir tanta coisa, tem tanto processo parado, tanto problema para resolver, que eles teriam mais o que fazer, né? Bom, seguindo, não vamos nos aprofundar nisso, depois se a coisa render a gente volta a esse assunto. Deixa eu falar para vocês de outra coisa, também no Congresso está rodando, também está quente nesses dias, que é a derrubada do veto da PL que promovia a desoneração da folha de pagamento, O presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação de mais um ano dessa desoneração, e o Congresso tinha pretendido, mandou para ele um projeto de lei para prorrogar. Efetivamente, a desoneração da folha de pagamento, tecnicamente, ou pelo menos espírito da lei, pretendia que com essa desoneração promovesse crescimento do emprego no Brasil, porque já que o empresário passaria a pagar menos, o custo de contratação reduziria, ele pegaria essa diferença e contrataria mais gente. Esse é o espírito da lei, né? O que parece pretender. Primeiro, você acredita que essa seja realmente a pretensão? E dois, será que o Congresso também tem essa pretensão? E três, se isso passa, quem vai e como substituir a receita que vai haver, a receita que o Congresso, que o governo, na verdade, deixa de ter com a desoneração da folha, porque para cada receita vai ter que ter uma renúncia. Quem vai bancar essa diferença? Sim, essa desoneração, ela é a ponta do iceberg de uma grande revolução, um aspecto de uma reforma administrativa e trabalhista que o Brasil precisa passar. Ela começou com a questão da Previdência, né, que passou, e agora a segunda etapa é essa reformulação no aspecto da estrutura administrativa do Brasil, que tem a ver com essa desoneração. Assim, Jansen, hoje a gente percebe que boa parte da mão de obra trabalhadora do Brasil ela é informal. Isso é fato, inclusive constatado pelo auxílio aí, que a Caixa Econômica está dando do auxílio emergencial dos R$600. Então, essa desoneração ela tem um impacto no governo, mas ele é menor do que se imagina, no sentido, é muito pior você não fomentar economicamente a nação do que você desonerar. Porque na verdade, poucos pagam. A maioria ou sonega ou está na informalidade. Então, eu acho que, até por um discurso ideológico do Bolsonaro, há uma iniciativa nesse sentido. Agora, se isso vai fazer efeito, é muito difícil o Congresso aprovar, porque o Congresso, ele às vezes, ele vota por lobbies, né? E existe Mas o Congresso já votou, quem vetou foi o presidente. O Congresso quer derrubar o veto dele, para que essa desoneração se prolongue por mais um ano. Entendi, mas eu li hoje que ele meio que foi enganado
nesse veto. Eu também ouvi isso. Ele foi enganado nesse Ele vetou equivocadamente. Exato. Por isso que eu acho que ele é a favor ele é a favor dessa desoneração. Agora, eu acho que o Congresso, ele, de repente, se usa de uma manobra que deve ser uma desoneração pequena para o volume que o Bolsonaro imaginaria. E eu acho que ele se usa desse jogo político, porque, na verdade, é o que eu estou tentando dizer. Às vezes, passando só um pedaço, ele agrada um lobby que, no fundo, é dos sindicatos, daqueles que defendem a antiga CLT, que, na verdade, eu te falo assim, como um profissional liberal, que trabalha hoje de uma maneira informal, de que isso funciona, é aquela história para inglês ver. A CLT hoje, ela, na maioria das vezes, ela só funciona para inglês ver. Porque a maioria das relações de trabalho, elas são informais. Então, a minoria acaba pagando alto por isso. E eu não sei onde isso vai chegar. Porque as pessoas realmente elas não têm nenhum tipo de motivação de empregarem através da CLT. O que tem acontecido de uma forma prática? Você gera contratos nas empresas de pessoa jurídica tipo MEI. Então você chega para o cara e fala, ó, eu te contrato desde que você chegue aqui com o número de CNPJ de MEI. Eu, como contador, quantas vezes eu já não fui procurado para as pessoas tirarem MEI? Por quê? Porque as relações de trabalho mudaram. Aí vem esse grande problema ideológico do Brasil, que as pessoas ficam defendendo coisas que na prática já não funcionam. Então, fica defendendo uma CLT, lá do tempo do Getúlio, que o mundo do trabalho mudou. O mundo do trabalho mudou. Então, você pega, por exemplo, esses profissionais da área de informática, eles estão trabalhando aí, das redes sociais, estão trabalhando tudo de maneira informal, sabe? E a economia está girando. Aí qual é o problema disso? O problema, Jansen, é quando o governo ele não tem uma forma de arrecadar dos informais. Então, na verdade, o passo que deveria caminhar era no sentido de, minimamente, esses informais contribuírem. E não ficar preocupado com a parcela menor, que são os formais. Entendeu? Agora, mas os formais têm garantia. As garantias que os caras têm de agora para o passado tem que sempre ser mantida. Não tem como você mudar a regra do jogo. Agora, daqui para frente, a minha opinião, eu acho que deveria mudar. Eu acho que deveria desonerar. Mas desonerar, assim, de uma forma bem brusca. Sabe? De uma forma bem brusca. Agora, isso tem impactos, por exemplo, na questão do INSS. É uma manobra que não é fácil. Entendeu? Agora, ela é possível. Ela é possível. Eu ainda na prática... Eu ainda creio que, por exemplo, quando você vê um governo que tem a possibilidade de remunerar 50 milhões de pessoas ou 60 milhões de pessoas com R$600 por mês, então eu acho que há recurso para fazer determinadas coisas. Mas eu acho que, na prática, a desoneração, vamos considerar, só para fazer um exercício aqui mental, se a desoneração, por exemplo, for de 10% na folha de pagamento, isso não significa dizer que nós vamos ter esse mesmo percentual transformado em dinheiro recolocado em termos de postos de trabalho. Sim. A grande parte vai pegar essa desoneração, transformar em lucro operacional e botar no bolso. Sim. Então, é um esforço e uma renúncia fiscal muito grande para pouco resultado. Eu concordo. Continua. Se tem uma economia de 10%, eu pego esses 10% e boto como uma economia em relação à minha lucratividade. Eu aumento minha lucratividade, maximizo o meu lucro. Agora, se é uma economia de 60% a 80%, aí eu repenso já minha capacidade produtiva. Por isso que precisa ser em escala. Se não for uma desoneração efetiva, não vai fazer diferença alguma. Por isso que a reforma tributária, ela fala de você, de uma maneira moderna, no mundo moderno, você tributar na ponta. Não é você tributar na mão de obra. Você precisa tributar na hora da venda. Entendeu? E de uma forma una, que é tal do IVA,
são esses impostos que os países gringos usam, que você usa um imposto e você centraliza a maneira de... É como, por exemplo, é muito criticado, mas é o jeito, por exemplo, da, entre aspas, né, da CPMF, que ela pega o dinheiro na saída. Então, por exemplo, se trocasse, por volume de grana, tá? Se trocasse 60% de folha de pagamento para 6% na CPMF, eu votaria a favor. Estou aqui falando algo muito polêmico, mas só para a gente entender a troca. Entendeu? É a troca da lógica da tributação. Exatamente. Porque aí você motiva o emprego e o cara, quando ele for gastar, ele paga. Na América do Norte, por exemplo, não é na CPMF, não é gastando dinheiro. Mas é quando você compra qualquer coisa. Qualquer coisa. Você comprou, você tributa. Uhum. E às vezes aquilo não está nem incluso no preço. Por exemplo, o preço está lá, $100. Na Flórida é assim. Aí você paga 8,25 lá. Entendeu? Aí o troço custa 108,25. Mas na etiqueta é 100. E ninguém reclama. Tipo, porque... Na boa. Já faz parte da lógica tributária 25, e do costume deles. 8,25, Jansen, na hora da venda, sentimentalmente é nada. Entendeu? Entendo. Perfeitamente. Agora, na folha é pra caramba. Pô, Nico, não tô entendendo. A lógica é simples. É simples. Quando você paga funcionário, isso é custo. Sim. Quando está na venda, é o comprador que paga. Então, se o cara gasta mais, ele paga mais imposto, gente. É simples. É porque ninguém fala sobre isso. Ninguém explica. Todo mundo vai pagar, não sei o quê. Não, isso... não, vai pagar mais quem gasta mais. Quem compra mais, lógico. E isso, de certa forma, iguala, né, quem compra mais, paga mais imposto. Acabou o assunto. Porque hoje quem paga mais, quem compra mais, não necessariamente paga mais imposto. Não, por exemplo, porque eles conseguem fazer uma porção de descontos. Por exemplo, o cara que, vamos dizer assim, compra um extrato de tomate, ele tem um imposto lá dentro, mas é um imposto sobre a fabricação. Então, o cara que fabricou, ele está impulsionando aquele aumento do preço da mercadoria. E isso está atingindo o pobre e o rico. Só que o rico não sente, só sente o pobre. Além do que encarece a iniciativa da produção. Então, quando o cara começa a pensar em vou produzir alguma coisa, ele tem que fazer, antes mesmo de vender, eu vou ter que recolher imposto. E se eu não tiver o dinheiro para pagar o imposto? Agora, se ele produz custo net, e aí depois ele vai vender, e aí em cima do que ele vender ele vai pagar, está tudo resolvido, só vai pagar se vendeu, acabou o assunto. O grande problema, Jansen, o grande problema disso é um raciocínio que eu nunca vejo ninguém falar sobre isso, é o seguinte: quando você está com imposto na produção, na indústria, quem está pagando o peso dessa preocupação que você falou são os trabalhadores. Sim. Os trabalhadores que estão ali na indústria, a diminuição dos empregos, a diminuição de uma efetividade de lucratividade interna de quem trabalha, eles são os maiores afetados. Quando você paga cobrança para venda, os maiores afetados é quem compra mais. Aí é que está a diferença. E que pode pagar. Ninguém fala sobre isso. Aí fica desoneração da folha, mas aí vai diminuir a receita? Não, não vai diminuir a receita se você colocasse uma contrapartida de imposto na venda. Só que aí, realmente, se só ficar na desoneração, aí o cara, mas vai entrar qual receita para pagar o INSS, a aposentadoria das pessoas? Realmente, quando você fala só de um lado, o negócio fica capenga. O problema é que tem que haver uma reforma tributária que veja as duas pontas. Sai de um lado, tem que arrecadar do outro. E qualquer país desenvolvido, essa cachoeira, essa fonte de receita do governo, ela vem da renda e da compra de produtos. Então, quem ganha mais e quem compra mais, paga mais imposto. Simples. Aqui no Brasil, é o contrário. Sempre o contrário. Se mantendo nesse processo, porque essa questão afeta diretamente a nossa capacidade de se recuperar após a pandemia, né, a economia se recuperar após a pandemia, eu quero trazer dois assuntos para a gente
que na verdade é um só assunto que se desdobra em dois, que é o socorro do governo. Aí se divide as empresas, na verdade micro, médias e pequena empresa, e as pessoas, né, ao informal, ao trabalhador informal, ao prestador de serviço e a tantos outros profissionais que perderam muito com a pandemia. Relativamente a empresas, o governo soltou hoje ou ontem, saiu um postzinho do governo dizendo que o Banco do Brasil chegou ao limite do Pronamp. Beneficiou 60 mil empresas com 3 bilhões e pouco, né? E eu achei, poxa, bacana, né? Eu olhando esse número isolado, achei bacana. Quando eu fui ver, na verdade, não chega nem a 6% do valor total que o governo disse lá atrás que teria liberado. E outra coisa, eu trabalho em 2 empresas e conheço. Então esse socorro não veio, é isso que eu quero dizer, entendeu? Esse socorro não veio, ainda não veio. E outra coisa, Jansen, das pessoas jurídicas que eu conheço, nenhuma viu a cor desse dinheiro. E olha que eu conheço algumas. E todas são pequenas e médias. Eu também, não conheço ninguém. Micro e pequeno. Nem média, tá na minha linha de envolvimento, assim. Acho que eu tenho envolvimento, é micro e pequeno. Nenhuma viu. E aí vem minha crítica no aspecto de um determinado setor desse governo, que é o seguinte: o Guedes, ele vem de uma visão de Chicago, que é uma visão muito banqueira, e isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Banco não consegue enxergar a empresa. Esse é o problema. Então, eu já falei aqui, vou repetir. A única forma do governo ter uma capacidade de fomentar a economia através de pessoa jurídica, entendeu? É ele olhar diretamente para as empresas como ele fez com as pessoas físicas. Com a pessoa física. Ele usou a Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica é o banco mais governamental que existe. Não é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem acionista privado, né? Então, a Caixa Econômica é um braço do governo no sentido econômico. Então, ela cadastrou e pagou. Nesse aspecto, que é a tua segunda pergunta, eu acho que o negócio funcionou pra caramba. Ninguém elogia. Também não vejo ninguém elogiar. Fizeram umas contas aí que eu vi algumas pessoas. Poucos governos no mundo conseguiram isso. Poucos governos no mundo. Em toda essa pandemia planetária, os cheques dos americanos nem chegaram. Aí ninguém fala nada. Aqui, o nego já está na segunda, terceira parcela, sei lá, tem 10% aí que não chegou, tem 3% de gente que é armação, mas, cara, tem 90% que chegou. Mas a terceira está atrasada. Beleza, mas já tem um agendamento e agora tem mais 2. Então, eu acho que o governo, dentro das suas limitações, da nossa realidade, nesse aspecto de pessoa física, não é que esteja perfeito, mas avançou. Agora, o de pessoa jurídica, eu não consigo ver esse dinheiro do Banco do Brasil. Pelo menos nos assuntos que eu conheço, que eu sou envolvido de pessoa jurídica, eu não consigo ver. Infelizmente. E considerando que Banco do Brasil e Caixa seriam os maiores agentes para a chegada desse dinheiro na ponta, se os dois não chegam ao total, imagina os restantes, né? Os bancos estão com a maior dificuldade do mundo para resolver isso. Mas eu quero te dar um dado. Desculpa te interromper, já te interrompendo, mas eu quero te dar um dado que você talvez não conheça. Conheço algumas pessoas que são beneficiados do auxílio emergencial, pessoa física, e a terceira parcela, que deveria chegar com 60 dias da primeira, já quase com 90. E mesmo o que entrou só vai poder mexer no dinheiro em setembro. Mas ele pode fazer pagamentos pela internet, não sei o que e tal. Mas quantas dessas pessoas que realmente precisam têm acesso ou têm despesa que possa pagar por internet? Sim. Né? O cara precisa daquele dinheirinho que ele vai pagar ali o aluguel dele, fazer as compras no Manel da esquina. Que não tem possibilidade de você fazer gasto com esse dinheiro. Então está dependendo, para fazer saque e transferência, antes você podia transferir de imediato para a conta de um amigo, isso nem essas pessoas vão poder fazer, porque só vai ser liberado a partir de setembro. Então o dinheiro entrou agora, início de julho, vai passar agosto e setembro, 2 meses para pegar no dinheiro da terceira parcela.
Agora, Jansen, o que eu quis dizer é o seguinte. Mais duas vão acontecer o quê? Vai chegar em janeiro do ano que vem. Eu estou concordando com você. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: pelo menos existe um agendamento. Não, tudo bem. Pessoa jurídica, nem agendamento tem. Nem isso. Não tem. Não tem. As exigências foram muito grandes e eles não conseguem dar conta de... Eu fui em pelo menos 2 reuniões de bancos privados e tem interesse nenhum. Nenhum, porque o banco privado, ele tem muito essa coisa de entender o retorno que aquilo vai dar. Existe hoje todo um descrédito do que essas empresas vão realmente arrecadar como receita para serem liquidantes daquilo que pode haver de parcelamento, Na verdade, Jansen, a visão sobre a pessoa jurídica ela tinha que ser uma visão de anistia. Igual o dinheiro que foi para a pessoa física, tinha que ser dado. E isso, infelizmente, o Ministério da Economia com o Guedes... Ou dado, que eu acho até que não aconteceria mesmo de ser dado, mas que pelo menos tivesse num horizonte de dívida de longuíssimo prazo. Sim, não é? Sim. Vocês não tiveram culpa disso, a situação é essa, não sei o que, não vamos deixar vocês na mão, vamos te dar aqui esse dinheiro, você vai retornar esse dinheiro pra gente, você vai ter uma contrapartida disso, daquilo, tem garantia, não vai mandar ninguém embora, e vai me pagar isso a quanto perder de vista, pelo menos vai pagar. E outra coisa assim, às vezes existem argumentos, mas eu não sei se esse dinheiro chega... Cara, é só você criar uma rede, uma grade de comprometimento, do tipo assim, esse dinheiro que eu vou dar, 25% tem que ser com folha, 15% tem que ser em credores que tenham sabe? Se você fizer escalonamento, essa estrutura, isso em tese funciona, mas só que, sabe, eu vou repetir a minha fala, eu vejo que, infelizmente, a área econômica, ela é muito liberal no sentido negativo da palavra, de ver, não digo nem um liberalismo do empreendedorismo, é um liberalismo bancário, é um liberalismo que confia muito nos bancos, como fomentores de economia. Isso já se passou, entendeu? Banco fomentar a economia é tipo anos 80, anos 90, sabe? Se o governo não consegue entender uma maneira de subsidiar empreendedorismo no modelo que a gente vive, que é o empreendedorismo informal e no empreendedorismo de micro e pequena empresa, porque eu já falei aqui, micro e pequena empresa no Brasil correspondem a 70%, 80% da economia nacional. As grandes são 20%, 30%. A força de emprego está nelas. Está nelas. Então, se não há esse direcionamento de fomento, só é olhado de uma forma econômica, bancária, aí é muito difícil. É complicado. Muito complicado. Vamos seguir então o nosso bate-papo. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, tranquilo. Ok. Continuando o nosso bate-papo aqui, vamos tocar num assunto que já tinha desaparecido das nossas pautas já há algum tempo, né? Pautas até do noticiário, tanto por conta da Covid, principalmente, mas que da semana passada para cá ele volta a aparecer, né? Já primeiro com o acontecido nos Estados Unidos e agora tem desdobramentos e acontecimentos aqui também, que é a questão da violência. Nós temos aqui um crescimento absurdo da compra de arma de fogo e temos um aumento absurdo da violência policial, que é uma coisa que já tinha sido até, de certa forma, estabilizada e voltou muito a acontecer essa semana. Nós tivemos aquela cena lamentável do policial lá em São Paulo pisando no pescoço da comerciante, né? E depois alegam que foram ameaçados e tal. Vamos considerar que aquele camarada estivesse falando a verdade. A mulher saiu com a barra de ferro para dar nele. Vamos considerar que isso fosse verdade. Será que ele, como policial treinado, preparado, precisa realmente agir dessa forma desproporcional com uma mulher diante da ameaça? Porque se ela ameaçou com um pedaço de ferro e ele não tem nenhuma marca, ela não teve nenhuma efetividade na ameaça dela.
Se ela não teve efetividade na ameaça dela e ela não se mostrou ameaçadora a ponto de ser tão letal assim, eu preciso pisar no pescoço dela. Quer dizer, são coisas muito desproporcionais na reação da polícia. Né? Que eles usam o termo de uso exagerado da força. Da força. Ainda mais depois do exemplo lá que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho de uma incapacidade, assim, de uma ignorância profissional desses homens da segurança, assim, um negócio realmente sem comentários. Porque semelhante ao problema que houve. Né? Já pensou se essa moça morre, a confusão que isso ia dar? Será que o cara não vê uma televisão? Será que o cara... porque, tipo assim, mal treinado já é. Sim, a gente já sabe. Mas minimamente o cara não tem absorção da informação, dos acontecimentos, que o acontecimento americano com aquele negro foi por conta disso, foi por causa do exagero da utilização da força ao oponente, que a pessoa não está nem... Pode estar com barra de ferro, o que for, já não está nem armado. O cara está armado, sabe? Aí precisa daquilo ali, sabe? Então, é realmente um absurdo. Agora, o lance de compra da arma é ideologicamente uma posição desse governo, entendeu, gente? Eu acho isso uma coisa muito natural. Eu acho assim, quem votou no Bolsonaro, votou nessa plataforma de governo que vê a facilitação da compra de armas por cidadãos civis. Né? Então eu acho isso muito natural. Agora, se você quiser aprofundar a questão do direito de ter uma arma, aí realmente é uma outra discussão. Mas isso é um problema da mídia. Uma coisa é uma sociedade que quer isso. Se eu concordo com isso ou não, é outro assunto. Agora, a sociedade, por sua maioria, que elegeu o Bolsonaro, ela deseja ter esse tipo de ideologia respeitada, que é o direito de ter uma arma dentro de casa, que é o direito de defender, através de uma arma de fogo, o seu patrimônio. Agora, a partir disso, se isso é legal, se isso não é uma outra discussão. Eu sou bastante polêmico quando eu penso nessa questão, porque a mim me parece que a coisa é muito clara, no sentido seguinte: a posse da arma eu acho legal. É um direito. Não estou dizendo nem que seja legal. Eu não compraria para mim, mas eu acho que é um direito que a pessoa tem que ter. Guardada dentro de casa. Isso. Eu não compraria para mim, mas eu aceito que o camarada tem esse direito de ter. É um direito dele. Ele quer ter guardado dentro de casa, ele tem. É como ele vai se sentir seguro, né? Então ele tem direito de usar a arma, ter uma arma de fogo dentro de casa, para a eventualidade que ele achar que deve. Uma questão de segurança, de risco, coisa parecida. Aí eu queria dar uma pausa. Pausa nessa fala. Eu concordo com você. Aí vem um contraponto da discussão. Mas eu não concordo. Tudo bem, eu respeito a opinião de não concordar. Mas não sei o que... Peraí. Quando há a utilização do argumento contra a posse, você precisa dos devidos parâmetros. Por exemplo, se nós fôssemos, como eu já fui, visitar uma sociedade japonesa, minha opinião seria diferente. Eu não vejo por que a necessidade do cidadão ter posse de arma. No Japão. No Japão. Por quê? Porque não há violência. Não há violência. Não há assassinato, não há homicídio. Quando eu falo não há um caso. Eu fui numa cidade... Não há invasão de residência. Hã? Não há invasão de residência. Não há invasão de residência na história da cidade. Nesse nível. Eu perguntei se tinha havido um assassinato, ele falou, por briga de casal. Mas Sim. Por assalto, eu fui numa cidade que não tinha histórico de nenhum. Aí eu falei, e aqui tem problema, por exemplo, de sair à noite, de roubar a residência? Não há nenhum registro na história dessa cidade, nesse nível. Então, para que o cara vai ter arma? Aí realmente eu concordo com os opositores da posse. Agora, numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, uma metrópole, em que você, volta e meia, se depara com uma realidade
em que uma pessoa está te deixando insegura porque ela tem a arma, então eu acho que se a pessoa tem a arma, eu posso ter o direito de ter. E eu concordo com você num ponto que você fala muito bem, Jansen. Uma coisa é o direito de eu ter, outra coisa é se eu quero ter. Sim. Eu estou defendendo o direito que a pessoa tem de ter, mas eu não teria para mim. Eu não estou concordando que tem que ter, eu estou concordando com a liberdade de eu querer ter. Sim. Sim. É o direito dele ter em casa. Exatamente. Já que ele pode achar, ele tem o direito de achar que com a arma ele se sente mais seguro. Já que na cabeça dele, o Estado não é capaz de lhe dar a garantia que ele quer para a sua família. Ponto. Exato. Numa Então sociedade... é um direito dele. Agora, o porte, eu já não concordo de modo algum. Por que eu não concordo com o porte? Primeiro, não concordo com o porte porque por mais que você esteja preparado, por mais que você esteja treinado, por mais que você tenha passado por todos os crivos da concessão do seu porte, por mais que você esteja todo legalizado, existe a possibilidade de alguém perder a cabeça. Sim. Como houve com esse delegado agora em São Paulo, que a namorada deu tanto tiro nele, ela perdeu a cabeça e deu tiro nele. Só aconteceu porque tinha arma. Sim. Ou então ela ia tentar dar na cara dele. Ele era um cara preparado. Ele, extremamente preparado. Extremamente preparado. Mas eu vou dizer mais. Você imagina a situação, você com a arma na cintura, você tem direito ao porte de arma. Chegou em casa, sua mulher diz que seu filho está passando mal, você precisa correr com ele para o hospital, ele está entre a vida e a morte. Chega no hospital, ele é mal atendido, não é atendido direito, ninguém vai atender teu filho. Tu fica louco. Vai dar confusão. E vai dar confusão. Tu mete a mão na cintura, tira a arma e vai obrigar alguém a atender teu filho de qualquer jeito. E daí você não sabe mais o que pode acontecer. Sacou a arma, o segurança real, bom, aí o rachis de pólvora está aceso. Aí vem aquela história também concordo com você, na questão do porte. Por exemplo, mas sim, mas não. Qual o argumento? Por quê? Numa sociedade americana, em que até o Mike Tyson vai para a cadeia, o porte, se o cara fizer besteira, vai pagar por isso. Sim. Agora, no Brasil... E tem um outro argumento de quem concorda com o porte, sempre diz que é o seguinte: se o vagabundo sabe que eu posso estar armado, ele pensa duas vezes em me assaltar. Vírgula. O vagabundo burro e pobre. Porque o vagabundo que tem possibilidade, ele se arma mais ainda, porque por mais armado que você esteja, ele vem com um troço irresistível. O que eu quero dizer é o seguinte, que a partir do momento que souber que você pode estar portando uma arma, o vagabundo não vai te assaltar mais de canivete. Ele não vai mais botar um 38 na janela do teu carro. Ele vai botar uma bazuca. Porque se você tiver com a arma que você tiver, ele liquida você. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se cada um vai tentar se armar para ser mais venal, para ser mais violento, para ser mais efetivo na briga, na defesa, na coisa parecida, a escalada de aumento da letalidade de armamento é muito maior. Porque e a arma entra aqui no Brasil. Vocês acham que o bandido que tem arma hoje, ele comprou na loja e deu os dados? A Mônica Lima, ela falou assim: a violência doméstica não pode ser justificada com a liberação da arma. Isto é educação e cultura. E Jansen, este cara iria matar mesmo sem a arma. Quantos homens esfaqueiam também? Temos que proibir as facas. Mas a faca é arma também. Que não pode portar. Inclusive tem uns meninos aí assaltando muito de faca. Sim, muito. Sim. Esses antigamente chamavam de punguistas. Batedores de carteira no centro do Rio. Esses batedores de carteira em alguns bairros metropolitanos, como Meier, como Taquara, como Madureira, onde existe esse tipo de bandido, que é o bandido que faz um assalto ao dinheiro que você porta junto a um comércio muito intenso. Eles, ultimamente, usam muito faca. Muito. Sim. Inclusive, teve um aqui ali no Maitá, um incidente horrível, que foi uma fatalidade de um indigente, que, na verdade, auxiliado ali por bandidos da região, que foi com faca.
Então, realmente a Mônica tem razão. Agora, veja bem, Jansen, você sabe, eu trabalho na área de segurança também. O que eu posso dizer é que nessa área, as estatísticas e os profissionais da segurança, eles têm duas vertentes para o vagabundo agir. O vagabundo, ele tem uma primeira condição que é a seguinte, ele se utiliza de uma estratégia de onde é mais fácil. Onde é mais fácil. E a segunda estratégia, se o valor agregado for muito grande daquela situação, ele vai com a condição que você falou, ele vai numa condição de não perder. Então, se tiver muito valor agregado na situação, ele vai com o máximo de poderio de arma para poder levar. Só que a outra condição é um contra-argumento, que é o bandido sempre, ele procura o que é mais fácil. Se tem algum impedidor, ele procura evitar. Mas ele não vai saber. Ele procura... Ninguém vai andar com porte de arma mostrando que eu estou armado. Uhum. Então, essa situação, eu acho que a gente promove uma escalada. O porte, na minha opinião, promove uma escalada de embates. Sim. E abre possibilidade de haver mortes que poderiam não existir se ninguém tivesse com a arma na mão, na hora. Né? E essa é a minha preocupação. O direito a ter, o direito a posse, eu acho que é um direito que todo mundo tem, embora eu não quisesse nem para mim também. Outro ponto que eu acho assim, que a cada real gasto com arma, deveria ser colocado R$1 na educação e na cultura, em relação a bairros violentos, a situações sazonais, de situação de segurança, sabe? Patrulhamento extensivo. Essa coisa é que eu tenho me baseado muito a minha fala. Você pode reparar que algumas situações aqui no Brasil a gente não consegue resolver porque a gente não tem essa lei da balança, sabe? A coisa é vista só de um lado e não é vista do outro, porque não se resolve violência com arma. Também acho que não. Não se resolve. Agora, isso não tem a ver com o assunto do porte ou da posse. Não, claro que não. Só que, lógico. que como gestor institucional e governamental, eu deveria promover o debate e a fundamentação das leis. Era o seguinte, beleza, vai autorizar a posse da arma. O cara quer comprar uma arma? Beleza. Quer importar? Beleza. Então, para cada real gasto, 30% disso vai ter que ser investido na região tal, na formação tal, e papapá, e papapá. Mas, cara, essas contrapartidas, eu não vejo, cara. Eu não vejo. E na proteção das fronteiras para que as armas não continuem entrando, né? Que esse é um dos maiores problemas que nós temos. Esse é um outro problema, o Jansen. Tipo assim, você proíbe a arma, mas a arma continua entrando. Entendeu? Esse é um problema maior. Esse é outro problema, porque se proibisse e não viesse, eu era a favor. O problema é que proíbe, mas as armas continuam chegando. Entendeu? Então, e armando quem não deve, né? Armando quem não deve. Agora, o outro problema é o seguinte também. A polícia, o que não falta na polícia hoje é arma, tá, Jansen? Nem arma, nem dinheiro. Só para você ter uma ideia. Não falta. Então, o problema não é esse. Olha, o que você está falando? Então vai pesquisar. Vai pesquisar porque nossas forças são uma das maiores do mundo. Do mundo. Per capitamente, a gente tem as maiores forças militares do mundo. E não resolve. Então, não é por aí. O problema não está aí. Eu fiz uma live com o pastor José Carlos Torres, ele também criticou bastante esse processo. Depois, se você quiser querendo dar uma entrada lá, você vai ver que ele fala disso. Para a gente terminar, que a gente já está chegando ao final da nossa live, vamos falar já. Passa rápido, né? Que a gente gosta de a gente vai cair aqui a madrugada toda batendo papo, né? Os novos números da Covid estão demonstrando aí, o nosso número que eu estou falando, quando eu falo de número, eu falo do número do Ministério da Saúde, tá? É o número do consórcio, né? Do consórcio. Não, esse número do consórcio é maluquice, que eu já disse a você que não faz grande diferença, né? Eles hoje soltaram um número que tem a diferença de 13
mortes em relação ao do Ministério da Saúde. Quer dizer, peanuts, né? Só para dizer que o número é diferente. Mas deu 753, se não me engano, eu tenho aqui no relatório do coronavírus, está aqui 733. E eles passaram com outro número mais redondo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a gente vem numa curva daquela média móvel que já demonstrou estagnação, mas também não cai. Parece que eu vi uma separada por capitais. As capitais que tem um delay de chegar tudo, chegar informação, chegar tecnologia, a doença também demorou a chegar e parece que elas estão subindo. Subindo agora, exatamente. E as cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, eu vi, está descendo. Então, quando soma uma com a outra, aí parece que estagnou. Mas no fundo, não. No fundo, sim, a gente sabe disso. No fundo, no Rio de Janeiro, infelizmente, já estão entregando os hospitais de campanha. Primeiro que não chegou tudo, né? Esse absurdo da propina envolvida nessa situação que o cara achar 5 milhões de reais na casa do secretário de saúde e militar, que tem a ver com o assunto que a gente estava falando. Pô, mas o que tem a ver o cara ser militar? O que tem a ver? O que tem a ver? Um cara que deveria agir em função contra isso, age a favor? O militar é diferente do civil, pô. O civil tem que pagar, o militar tem que pagar, tudo bem. Mas a força militar era outra, pô. Ele tinha direito a ter arma, ele tinha direito a ter blindagem, uma série de direitos, pô, que faz com que ele esconda esse dinheiro de uma forma pior. Ele devia ser uma pessoa muito mais ilibada para ter aquela condição, pô. Um absurdo, um absurdo. Aí, com 5 milhões lá guardado, secretário de saúde, aí o que acontece? Um hospital que não foi nem entregue já está sendo devolvido, Jansen, porque não está sendo utilizado o número de UTI já. Então, quer dizer, parece que chegamos ao final de uma grande farsa. E de mais a mais, é uma devolução, na minha cabeça, precipitada, porque ainda não vivemos a possibilidade de um segundo surto, de uma segunda onda. Nem para isso está se preparando, né? Essa segunda onda, ela está no nível ainda de expectativa. Não, sim, mas acontece que se precisar, vai ser nova licitação, nova compra emergencial e Perfeito. Nova propina. É isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. Já deu ruim, já fez besteira, deixa agora e vamos esperar passar esse negócio. Vê a vacina, desmonta tudo, vai todo mundo para casa. É isso aí. É porque o desmonta tudo é para não dar zebra maior, né, cara? Sim. Porque se cavar mais, aí nunca termina, né? É um negócio que é muito... Se desarma tudo, é uma queima de arquivo. Exatamente. Você consegue, até ali, foi exposto. Dali para trás, você consegue, de alguma forma, enterrar, né? Agora, o que eu sinto é esse nível de farsa. Uma grande farsa. Não dos números da Covid. Da força de cuidar da Covid. A força de cuidar da Covid foi comprometida numa grande farsa. Então, isso também, Jansen, é um fator que compromete os números. Sim, claro. E, por exemplo, ninguém avaliou o que essa propina e a não entrega dos hospitais na hora certa gerou de morte. Essa conta ninguém faz. E que inevitavelmente gerou morte, né? Porque muita gente morreu por não ter como ter atendimento emergencial necessário. Parece que de 1.000 respiradores que foram encomendados, chegaram 250, sendo que 100 e poucos não poderiam ser utilizados. Então, não tinha nada a ver com a necessidade. Você imagina, o que isso não foi de prejuízo para algumas mortes. Isso aí deveria ser contabilizado. Também não é. Então, eu acho que a gente está chegando ao fim da farsa, infelizmente, suscetíveis a uma flexibilização, como a gente já comentou aqui, sem planejamento. Sem planejamento e meio louca, porque eu não sei se você chegou a abrir, eu mandei para você o mapa do isolamento social por estado. Chegou a ver? Não. E tem os números aqui que eu não tenho como discutir, que eu não estou lá, mas o do Rio de Janeiro em especial, estou olhando aqui 46% no Rio, aí eu fui para dentro do estado para ver como é que era dentro dos municípios e mantém mais ou menos a mesma média. Eu quero saber como eles fazem essa conta, porque quando eu vou na rua eu não vejo faltar ninguém, está todo mundo lá. Das pessoas que eu conheço, nos ambientes em que eu ando,
em que eu vou aqui e ali, não faltou ninguém. Então, para mim, isolamento é zero. O índice. Está todo mundo na rua. E como é que eles encontram 46%? Eu volto a repetir, não gostaria de ser insistente com os nossos, com a nossa audiência, mas, cara, a grande conta para mim seria, vou repetir, a grande conta para mim seria pegar federação... Grande estudo, né? Grande estudo a ser feito. Federação dos supermercados e das empresas que funcionaram de forma contínua nesse período e ver os números desses locais. E como vocês fizeram? Exatamente. O número desses locais, pelo fato deles estarem ativos e abertos na pandemia, nos daria o parâmetro de tratar essa situação. Quanto ao restante, Jansen, cara, é muita especulação. Semana passada, a especulação do negócio do ar, que a gente comentou, né? Aí agora, a especulação das brigas das máscaras, entendeu? Até que ponto as máscaras protegem... Cara, sabe? É um negócio infindável. E você viu a maneira com que eles conseguiram fazer o final da história toda da questão do ar? Você chegou a perceber, não? Não. Depois saiu um troço bem pequenininho, assim, de 5 segundos. Você lembra, não sei o que e tal, a OMS admitiu sim que é possível que pelo ar, se as pessoas não tomarem cuidado assim, possa se contaminar. Quer dizer, ela não admitiu nada, ela está falando numa outra situação que isso pode acontecer, mas aquilo que aqueles 239 cientistas pretenderam não chegou a ser admitido nem a ser incorporado pela OMS. Mas aí, para não dizer que foi só um balão de ensaio, como a gente falou desde o início da nossa conversa, joga uma dessa, diz, para quem está ouvindo, que preste atenção assim por alto, não aprofunda o negócio, vai dizer assim, a OMS concordou, pode ser pego pelo ar mesmo, e aí vai ficar maluco. Uhum. Olha que responsabilidade. Loucura. Da geração de desinformação numa hora dessa, né? Loucura. Então, eu puxei o índice de isolamento para a gente discutir, para terminar, pelo seguinte, eu acho que esse isolamento está longe de ter 46%, ele está muito mais baixo do que isso. Uhum. Né? As pessoas não estão tomando cuidados. Né? Não estão tomando cuidados. Eu disse na semana passada, acho que eu falei com vocês, vou repetir, nos comércios onde eu ando aqui, as pessoas estão largamente soltas e liberadas, pouco se vê gente com máscara, os tumultos estão grandes, as aglomerações constantes, nada mudou, voltou tudo como era antes, com uma coisa estranha aqui para minha cabeça. Será que a ansiedade da compra está tão grande? Será que tem tanta gente com dinheiro assim? Guardado na pandemia para sair, entupir os shoppings, fazer fila em shopping center, fazer fila em restaurante, querer por querer entrar em lojas. O que está acontecendo? O que está na cabeça do povo? Estamos de volta. Derrubar. Olha que a Mônica está dando uma informação importante para a gente. A Mônica, ela faz comigo o Saúde Total, que é uma outra live que eu faço também sempre aos sábados ou às sextas-feiras. E ela é pesquisadora da UFRJ. E ela está dando informação aqui, que a semana passada a OMS soltou uma informação relativa à baixa capacidade de transmissão do vírus, porque ele vive pouco tempo no ar, olha aí. Pois é. E a OMS referendou. Como é que vem aquela história de que a OMS admitiu que pode ser transmitido pelo ar? E aí, depois que passou, os caras são... Obrigado, Mônica, pela informação. Obrigado, Mônica. Eles são muito levianos, né, cara, na forma de tratar. Se fosse numa condição mais sadia da informação, do jeito que a gente trata, os caras evitariam falar sobre isso até o ponto de se confirmar. Igual eles fazem com a medicação. Não tem um problema na medicação em relação a isso? De só falar quando tiver comprovadamente acertado, estatisticamente, papapá. Estão proibindo as pessoas, por lei, a falarem bem da cloroquina. Olha aí. Estão impedindo. A pessoa está proibida de falar. Tendencioso, cara. Um negócio muito tendencioso, muito polarizado, que é sempre um terreno minado, sabe? Esse assunto é sempre um terreno minado. E para que fique claro, eu não estou falando nem que ela funciona ou que ela não funciona. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, as pessoas têm direito de falar o que bem entenderem. É claro, pô.
Se os caras lutam por liberdade de imprensa, isso é liberdade de expressão, cara, das pessoas. Para acreditar quem quiser e vai buscar informação, pô. Eu tomo o que eu quiser e falo se é bom, se é ruim, da maneira que eu quiser, pô. É eu Lógico. Eu que tô tomando, pô. Não tô mandando ninguém tomar. Exatamente. Entendeu? Mas, cara, tudo que se trata desse assunto é essa polarização, essa lei. Olha a informação que ela está dando, ó. E muitos morreram por falta de tratamento precoce. Pois é. Que os primeiros dias do tratamento seriam eficazes para que não chegasse nem a evoluir para a UTI e a óbito. Tem a outra também, ivermectina, que ela tem uma, como se for, eu não entendo, né? Eu só leio as coisas, né? Mas ela tem uma característica de, como se fosse uma blindagem, como se fosse um aumento da imunidade, como se fosse uma proteção, que também não tem comprovação, mas se fala muito na internet a respeito disso, que também não está podendo falar, não é comprovado, então fica essa guerra. Mas tem outro, você já deve ter ouvido falar, né? Que é o lance do remédio dos vermes, que é tratamento de piolho. Então, eu vi um monte de depoimento aqui que o negócio protege, que o negócio melhora, mas se falar nisso, lá vem confusão, lá vem tiro, lá vem bomba. E a verdade é que, como ninguém tem ainda a informação correta, até mesmo as vacinas, ainda ninguém sabe se vão ser realmente eficazes no combate, né? Não. Ninguém sabe. Mas a vacina pode falar. A vacina pode falar. A quem interessa? A quem interessa? A pergunta que tem que se fazer sempre é essa. A quem se interessa? A quem? É isso que tem que aprender, as pessoas precisam aprender a ouvir a notícia. Toda vez que é capaz de ouvir uma notícia... Eu vi um programa que o Lacombe, um mês depois, foi uma... exatamente. E o médico dizia que o tratamento que a classe farmacêutica, a classe de médico assina embaixo, que é para o tratamento, custa papo de 20 mil reais. E a hidroxicloroquina custa 3 reais. 3 reais, 6 reais, sei lá. A quem interessa? A quem interessa? É o que eu falo sempre. E eu vou repetir aqui para a gente terminar. Toda vez que você ouvir uma notícia, toda vez que você ouvir alguém falando alguma coisa, procura saber a quem interessa essa ideia. É a melhor coisa para fazer avaliar. Se for uma coisa tranquila, segue o barco. Se não, fica com o pé atrás que tem alguma coisa aí. É verdade. Ela está botando ali, a Mônica, ó, eis a questão. A quem interessa. Lincoln, mais uma vez, obrigado pelo teu carinho, Deus te abençoe. pela tua participação. Mais uma vez foi um papo maravilhoso. De novo, quero reafirmar a você que depois que a gente solta a nossa edição, a coisa parece que explode mais do que quando a gente faz ao vivo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em fazer num horário mais cedo, porque as pessoas... Só que aí vai ter que ser na terça, né? Porque na segunda eu já faço às 7h30. A gente faz na terça, cara, mas vamos fazer Vamos pensar nisso, que eu acho que mais cedo tem mais adesão das pessoas. Porque depois a gente vai ser visto muito depois. A gente volta pro normal e deixa o pessoal ver na Gravina. Pois é. Um beijo grande, querido. Deus te abençoe. Um beijinho no teu filho e na tua esposa aí. Obrigado. E até semana que vem, se Deus quiser, a gente vai se falando durante a semana. No seu netinho também, um beijinho nele. Tá bom. Obrigado, um abraço. Tchau.